três perguntas, uma para a coordenação e duas para os professores. Sim. Primeiro para a coordenação responda, até porque a gente tem que gerar peças aqui de documentos. Né? Se tem algum representante oficialmente do INEA e da Prefeitura do Rio? Não sei. Chegou algum representante da Prefeitura? E se, por favor, você é presente. Olha, eu não posso ser que eu sou representante do INEA, mas eu estou aqui. Você foi encaminhado. A minha pergunta é assim: você foi encaminhado pelo INEA ou você veio pelo INEA? Pelo INEA, só que não oficialmente. Eu estou gerando um relatório que vai ser apresentada de água, que também não está também oficialmente aqui. Então você não está oficialmente pelo INEA. Aí vai a minha questão. Se não existe no INEA ou da Prefeitura do Rio, né? A gente está falando no item 2 da pauta, questões do licenciamento que o INEA pode trazer e responder sobre isso hoje. Então essa pauta a gente já não vai ter. Vamos ter ou a não ser que a gente faça o nosso deverzinho aqui de casa, mas não oficial pelo INEA. Então eu gostaria depois que constasse um desagrado com o representante do INEA, porque ele sabia que estava em pauta, ele não documentou a falta dele e não teve. Ok. Por favor. A segunda pergunta para a professora Maria e o professor Mário Xavier. Antes eu queria o seguinte, eu tenho uma instrução técnica, eu trouxe até para te pedir para tirar uma nota para deixar como comitê. A instrução técnica de seropédica, porque isso começou em 2003 com uma instrução técnica de Itaguaí. A instrução técnica só em 2006 que passou a ser para seropédica e com todo o procedimento de licenciamento correndo por Itaguaí. E aqui nessa instrução técnica, ela fala disso, solicita. Só que eu já vi no relatório, até na complementação do EIA, ele não fala. Okay? Na instrução técnica. Não, foi para registrar na ata. Que não é dito na instrução técnica do papel. Como vai ser essa remediação? Como vai ficar o futuro do aterro depois dele? Então, a instrução técnica pede, mas no EIA não fala. O IARIMA não encaminhou para a prefeitura, foi encaminhado para a prefeitura, não consta, que é a detentora do patrimônio ambiental. Não consta o que vai acontecer depois desse instalação. Aí você tira uma coisa só que é como a outra coisa é o seguinte, nessas questões, né, a professora Maria Hilda, o professor Mário Xavier, a gente já está. Mário Xavier com o homem nu. Então é o nosso Taflona aí. Eu estava confundindo pela questão dela. Está com a gente já, está tentando elaborar processos. Inclusive a gente até usa o município, né, professor Maria, até trabalho de educação ambiental, a gente vai lá e ela graciosamente nos coloca à disposição desse material. Mas na questão de legalidade também da Câmara Técnica, eu sei que a Maria Hilda, a professora, já contestou isso. Quero fazer uma pergunta à professora Maria Hilda Xavier. Teve um relatório da CONUR, da CICLOS, e que ele coloca, entre outras coisas, né, depois da segunda fase do ERIMA, nascente ou olho d'água. Não foi constatada a presença de nascente na área do empreendimento. Não foi constatado problema de drenagem. Professor, estou voltando para o mapa aqui. Ele coloca, eu sei não, eu só quero a resposta do coordenador. Eu sei qual é. Eu quero do comitê coordenador. A professora Maria Hilda e o professor Xavier contestaram esse laudo, esse relatório da CONUR. A pergunta é o seguinte, a senhora fez aquela contestação, que eu até coloquei nos processos que a gente tem. A CICLOS ou a CONUR respondeu a vocês essa contestação? Não. Em momento algum foi. Em momento nenhum. É porque a gente tem que deixar isso registrado. Porque assim como fizeram com o professor Xavier, e cortar os pedaços, a CICLOS e o INEA coloca que respondeu ao Comitê Guandu e à Universidade esse relatório. Estava sendo o último parecer não era o 7. Do parecer. Então, a gente já teve reuniões com o INEA e com a CICLOS e os dois colocam que estão respondendo ao Comitê Guandu e a esse relatório que foi contestado. E muito bem contestado. Porque tudo que eles colocam aqui, a professora Maria Hilda Xavier, colocam em verdade, não existe e diz qual é a forma. Certo? Aí eu gostaria. Então, eu gostaria que a senhora oficialmente enviasse para a Câmara Técnica do Comitê Guandu essa resposta que a senhora tem para que a gente possa solicitar isso aí oficialmente. Você não tem o documento? Eu até tenho, eu posso trazer, mas eu gostaria que a senhora encaminhasse oficialmente para nos documentar. Na verdade, eu queria fazer, eu vou aproveitar o segunda-feira eu gostaria de fazer dois pedidos, até posto em ata, que eu
a aula que vocês nos deram hoje foi muito rica, né? E eu gostaria que a aula de vocês constasse, né, da documentação técnica, né, dessa Câmara Técnica, para que nós encaminhemos a aula em vídeo também para o comitê. Para o comitê. Além disso, mais o que o secretário pediu, que é justamente os laudos que vocês emitiram, os pareceres, né? Se vocês pudessem encaminhar oficialmente para constar no nosso acervo. Outra coisa, E se fosse possível também, além, acrescentar também o relatório feito à reitoria da universidade, para a gente subsidiar mais a Câmara Técnica. Vocês, sim, os 7 pareceres. Os 7 pareceres. Não, isso é oficialmente. Oficialmente, que aí passa a se tornar coordenador. documento da Câmara. Eu acho que depois a gente pode colocar em plenária a votação e pedir isso, para que ele responda à Câmara Técnica do Comitê. A segunda pergunta é o seguinte: em todos os relatórios no ARM e até nesse da Coluna, o empreendedor, a CIPOS ou a INEA, ela cita esse trabalho do nosso presidente, do Comitê Coluna, creio que seja, o resto tudo, da compensação ambiental da Eletroboa. Só que eles vão aonde que está pontualmente esse trabalho e usam para seu bel prazer, enquanto o trabalho todo nunca é questionado. Acho que foi muito bem, alguém sugeriu aqui, a gente tinha sugerido na reunião anterior, ele disse que não poderia estar hoje. Eu acho que o professor Décio Tubos tem que apresentar esse trabalho integral para que a gente possa resolver, ou ele mesmo responder, porque eles usam o trabalho como defesa, porque eles pegam pontuais, eles pegam que a área de menor índice de vulnerabilidade, segundo o trabalho do Eletroboa, de professor Décio, é a contaminação, é essa área. Eles citam em todos os momentos esse trabalho, eles usam esse trabalho para a defesa deles. E pelo que parece, o trabalho coloca que aquela área, apesar de não ser vulnerabilidade, ela está dentro do aquífero. E eles usam justamente o contrário. Então, acho nada mais justo que o autor do projeto fazer essa defesa, já que ele é presidente do Comitê Controle. Certo? Nesse trabalho, ele coloca lá, ele faz uma proporção da área que tem, né, sobre toda a área do aquífero, que não tem nada a ver. Ele coloca que apenas, né, se ele fizer uma proporcionalidade, a impermeabilização representará menos de 1% do total da área mapeada por esse aquífero. Agora, eu acho que a gente tem que ver que esse 1% da área mapeada pelo aquífero está todo dentro da área do aterro. Permita. Todo dentro da área do aquífero. Para pegar o dengue, basta uma picada. Não, então, mas só que é o seguinte, ele usa como defesa isso e faz cálculos matemáticos. Então a gente tem que colocar, se houver uma infiltração sobre esse aquífero, nessa área de 1% que representa, mas é a área toda dele. Então a probabilidade é em cima de 100% da área dele. Tem que ver a questão do espalhamento, né? Porque se houver... Eu acho que nada mais justo do que o autor do projeto, os professores e o autor do projeto questionar isso, porque em momento algum eu vejo esse questionamento. Eles usam esse trabalho para defesa, né? Como eles usam que já responderam à universidade, como eles usam que já responderam ao Comitê Guandu, e não está nada respondido. Porque ele tem que gerar peça para botar em todos os outros 9 processos que tem aí. A professora Maria Hildes também, sem custos, né? A gente está solicitando num dos processos que a gente já perdeu, para que o juiz coloque um perito na questão de geoprocessamento, de hidrogeoprocessamento. E a gente está esperando o perito, o juiz colocar esse perito para que a gente possa retornar esse processo. E a gente conversou com a professora Maria Hildes, com a ordem do reitor também, né? Quem vai ser assistente técnico da prefeitura é a professora Maria Hildes. Então a gente precisa de gerar fatos e documentos. A outra coisa é que esse mesmo... Secretário, eu peço para o senhor, para que ela possa anotar todas as suas solicitações, ou então o senhor depois revise, né? O senhor está empolgando, é igual o professor Xavier, está ficando empolgado, está acelerando, e ela não vai conseguir anotar. Deu um procedimento bom de adotar, de ter só pergunta, mas se a gente tivesse durante o encaminhamento, e eu fico calado, eu não falo. Algumas coisas que daria para ter resposta imediata. Depois eu repasso as outras duas perguntas. A terceira é o seguinte: nessa questão das tecnologias geradas, a gente já teve o professor Hélio, né? A gente teve dentro da universidade uma discussão da tecnologia. E esse mesmo relatório aqui da Coluna, ele coloca 3 tecnologias. Ele cita o problema, a primeira tecnologia, que é a que eles vão fazer só, de aterro, gerar energia através do gás metano. Ele cita a tecnologia de extração de
utilização da matéria orgânica para gerar energia, que foi a que a gente elencou aqui, né, que o professor Hélio tem, e cita a transformação de massa de lixo para óleo, o óleo combustível, não biodiesel, mas o óleo combustível. Ele cita aqui que vai usar em algum momento. Combustível. A geração de energia através do biogás, metano, o vapor de energia com a termoelétrica movida a biomassa, que é uma dessas que a gente aqui. E ele cita também a tecnologia catalítica de transformação de resíduo em combustível, que é uma outra que tem também. Uma pergunta. É feita a análise de custo-benefício dessas... Isso aqui é um relatório da Condorb em cima disso. Nesse processo todo que a gente teve aqui, que o professor Hélio coordenou, a gente tem a relação de benefício dele. Mas aí já é o trabalho do professor. Do grupo que a universidade colocou, que o professor Hélio estava coordenando e os técnicos estavam direcionando a isso. Então a gente tem essa questão do custo da energia. Já existe tecnologia, Cícero, adequada para isso em termos de custo. Eles sabem, porque tanto eles sabem, Sérgio, que eles colocaram aqui no relatório dele. Só que ele não tem o envolvimento e a necessidade de fazer isso agora. Porque a licença que ele conseguiu até agora, ele coloca que ele vai poder usar até os primeiros 4 anos a geração do metano. E só depois é que ele tem que fazer isso. Ok? Então, eu acho... ponto para constar em água. Para constar em água. Primeiro, que ele reforce uma dessas tecnologias de geração de energia, não através do metano, não através da aterro, mas tecnologias que têm custo-benefício eco-social muito melhor, e que ele cita aqui, ele sabe, ele conhece. Não é só nós conhecemos, não, ele conhece. Okay? E na realidade teria que encaminhar esse documento para o que não seja apenas o gás derivado do lixo. Porque se for isso, vai manter o aterro, apodrecer e depois retirar o gás. Entendeu? Que seja analisar as outras alternativas tecnológicas. Como os especialistas estão fazendo um acréscimo nessa questão do biogás. O aterro sanitário é uma obra de engenharia, o professor Hélio conhece melhor que eu. Utilizar flares para queimar o gás é tecnologia para evitar explosão no aterro. Tá? O aterro sanitário coberto por argila, ele não retém todo o biogás. Existe já estudos, teses de mestrado, doutorado comprovando, né, a evasão de biogás, principalmente em dias muito quentes. Então, emissões fugitivas, tecnicamente falando. Então, usar o biogás como geração de energia seria utilizado de qualquer forma. A única diferença é que, em vez de eu chegar e queimar na atmosfera, eu vou passar o gás para um motor de ciclo Otto e queimá-lo. Acabou. Então, isso não é inovação, isso não é tecnologia, é simplesmente colocar mais um motorzinho ali para gerar energia. E, dependendo do volume de gás, pode ser viável, pode ser atrativo, no caso de 9 mil toneladas de será, para termos de geração energética, como foi em Bandeirantes de São Paulo. Mas... Bom, então só para encerrar. Isso não é inovação nenhuma. Primeiro que configure em ata e que a coordenação envie um ofício para o INEA, né? Porque a gente fechou aqui na última reunião que ele ia falar sobre a questão do licenciamento. Não veio e nem colocou um motivo que não veio. Segundo, que a professora Maria Hilda, o professor Xavier, encaminha oficialmente essa contestação que foi feita em cima desse relatório que eles dizem que foi respondido. Para que ela possa isso oficialmente, depois a gente tirar. A gente está solicitando a gentileza dos dois professores de nos passarem a cópia, então, né, para compor nossa documentação para que a gente possa pedir oficialmente que responda, porque até hoje ninguém respondeu nada oficialmente. Né? E terceiro, essa questão que o Sérgio colocou, que a gente vai ter um momento aí que é para dar tecnologia. E trazer sim o INEA, ou a Condurb, ou a CICOS, que eles estão colocando as tecnologias aqui. Ele coloca em relatório, tipo assim, eu sei, vou fazer algum dia, não sei quando vai ser isso. Ok? E só para documentar, professor Xavier, quando o senhor coloca aí para calcular qual é essa quantidade, é simplesmente uma montanha de 42 metros de altura com 222 campos de futebol. Futebol um do lado do outro. Esse é que vai ficar depois de só 15 anos. Ele era para 20, como teve que tirar na área de domínio de Furnas, que eles não podiam estar com isso, passou para 18, só que com 18 o cálculo ia ficar mais alto que a torre, não poderia ficar mesmo fora da área de domínio.
mais alto que a torre. Então eles passaram para 15 anos, 42 metros de altura, 220 Porta-massa, 42 metros. E o plano diretor, né, só permite no nosso município até 3 andares. Isso daí a gente está falando de um prédio de 16 a 17 metros de andar. Ademar, só para registro na nossa ata, você falou anteriormente sobre a apresentação do professor Décio Tubes, né, do estudo da Eletrovolt. Isso. Então são 4 encaminhamentos. 4 encaminhamentos. Isso. Enviar ofício ao INEA sobre a ausência deles, né, hoje, falando sobre licenciamento. Complementando, não só o desafio, mas pedindo que o INEA compareça só. Eu sei que os professores têm outros afazeres e eu gostaria que nesse O coordenador. Sim. O que eu perguntei? Qualquer movimentação que ocorra lá na parte de cima vai estar na parte de baixo. Isso freme, a Terra. A Jusante, certo? A onda X, porque ela é o planeta. Eles já começaram a mexer isso, a partir de julho, agosto eles receberam a licença e já estão mexendo. A gente documentou aterro, modificação do córrego dos Negros, Muito importante, não é só o aviso, do é o prédio. escoamento superficial. Então o que acontece? Pelas condicionantes da licença deles, eles têm que, o INEA, eles têm que repassar e o INEA tem que fazer a fiscalização, pelo menos, eu acho que já é errado, pelo menos quer dizer, faça aquela e pronto, de 3 em 3 meses. E eu já pedi o monitoramento dos postos que eles dizem que tem, a jusante e a montante, até hoje eu não recebi nada. Então eu gostaria, já que está na Câmara Técnica, que a Câmara Técnica solicitasse os relatórios de acompanhamento do INEA, de agosto até agora. Eu solicitaria, secretário, agora é secretário mesmo, a cópia dos ofícios de encaminhamento ao INEA para constar. Eu mandei 2 ofícios, como nunca foram respondidos, eu só vou lá, faço fiscalização e que não adianta nada. Era a cópia dos ofícios. Eu mandei para o comitê, mandou para a reitoria e para o CREA, todos os 3, mas eu remando de novo. O comitê mandou tem. Esses ofícios você pode pedir até ao seu presidente, que é o mesmo que eu tenho. Tem, na mesma época foi para o comitê mandou, para a reitoria da universidade e para o CREA. Porque eles não respondem, se eles estão. Quando eu notifiquei e fiz isso, a própria superintendente do INEA de Itaguaí, tem no jornal isso, dizendo que até aquele momento não tinha feito ainda o acompanhamento. Isso foi 4 meses depois da obra iniciada. Então acho que o INEA tem que nos mandar isso para a Câmara Técnica do Comitê. Na geração mais nova. Olha, e eu estou trabalhando justamente nisso em Santarém, no Pará. Paulo Freire, a educação de Paulo Freire era uma educação libertária. Além da parte de alfabetização, existia a chamada conscientização. Deu o que deu. Ou seja, ele foi caçado, perseguido, expulso do país praticamente, com 5 filhos da Juveira tirar os filhos daqui, aquela confusão toda que tive lá meus problemas naquela ocasião, carreira truncada na universidade, Agora, me diga uma coisa. As ideias dele podem ser colocadas em prática a partir de redes que liguem as escolas e de um programa que faça a colocação nas mãos dos alunos de uma câmera que custa R$300 e um computador que já existe na escola. Isto é um prosseguimento da inclusão digital, feita através da seção de computadores das escolas, da inclusão social, feita através da atribuição de uma bolsa escola e dessa distribuição de dinheiro pela pobreza. Isso realmente representa uma inclusão social, é indubitável isso. Tá? E agora nós temos que fazer uma outra coisa, que é a geoinclusão. O que é a geoinclusão? É fazer com que o garoto conheça a sua realidade. O conhecimento é essencial para que haja o reivindicar dos direitos. Eu tenho que saber o que é o meu município, o que é produzido lá, o que existe de características singulares, o que existe de características comuns. E isso é inteiramente exibido. Este foi um trabalho que nós submetemos agora e foi aceito para publicação neste ano, no 2º GEO Mundial do Rio de Janeiro, que vai ser apresentado em Mostra agora, no meio desse mês, Isso, eu acredito, somente vejo aí. Educação da nova geração, uma educação libertária, em que cada escola vai conhecer a sua realidade e colocar-se em rede, e
forma que todos possam partilhar dos conhecimentos e se faça realmente a democratização do ensino e do conhecimento da realidade e desenvolvimento da cidadania. Cidadão, primeiramente, tem que conhecer seu lugar onde vive, e é daí que nós vamos partir para uma modificação. É inteiramente possível, do ponto de vista técnico, do ponto de vista pedagógico, é inteiramente possível fazer isso. Mas dizer que eu acredito que um governo que foi eleito com os compromissos que nós sabemos, né, que foram compromissos seríssimos tomados, inclusive internacionalmente, quando para Lula assumir, antes de ele até para os Estados Unidos, antes de ser eleito. E então a gente sabe que as coisas não são. Esse é o mundo real. É o mundo das nominações, é o mundo em que realmente existe muita coisa cristalizada do ponto de vista social e econômico. E a gente mudar isso aí só mudando, dando a consciência de cidadão a cada indivíduo através da escola. Não sei se é utópico, se é utópico que o seja. Vale a pena lutar por isso, vale, eu estou nessa. Em Santarém, 48 escolas já foram analisadas lá em Santarém, dentro dessa perspectiva. A última pessoa a fazer uma questão é a Márcia. Já são quase uma hora de que a gente encerra as perguntas dos professores nesse momento. Já damos os outros encaminhamentos que estavam em pauta. Talvez alguns a gente tenha que postergar, a sua apresentação em termos de ajuste de conduta não for muito extensa, mas a gente vê isso mais, a gente deixa mais. Não gosto muito de falar não, vocês vão apresentar e deixar o documento à disposição. É rapidinho. Eu quero aproveitar primeiro para parabenizar os professores e agradecer pela aula, porque foi maravilhosa. Eu quero ser aluno o resto da minha vida. Eu gosto muito. E eu gostaria de dizer o seguinte, a minha pergunta é a seguinte: como nós, né, membros dessa Câmara Técnica, primeiro nós temos um produto em pauta, que é o parecer técnico, né, para ser encaminhado para a plenária. Mas eu gostaria de que nós elaborássemos um segundo documento, que fosse uma resolução para ser votada em plenário, né? Então, essa resolução, a minha ideia é a seguinte, que essa resolução, diante de todas essas informações técnicas que nós temos, né, disponíveis, pesquisadas pelos senhores, que essa resolução proteja o aquífero Piranema, seja uma resolução que proteja esse aquífero, embasada em toda a pesquisa dos senhores, né? E como a gente pode construir essa resolução, mas de uma forma que também não inviabilize, né, a utilização da área, que a minha preocupação é essa. A gente não pode ser leviano no sentido de inviabilizar totalmente a área, porque tem potencialidade e os senhores demonstraram isso. Então, como a gente pode produzir uma resolução que seja votada em plenário, que proteja o aquífero contra esses empreendimentos poluidores, mas que não inviabilize totalmente a utilização daquela área? Então, para aterro? Utilização para aterro? Não. Utilização para outros usos. Isso, proteja contra, né, a poluição, o risco da degradação com esse empreendimento, mas que não inviabilize totalmente, né, para outros fins. Não, só uma... Nós temos essa área toda, nós temos mapeamento, e vamos mapear, mapeamento, por exemplo, para as potencialidades dos problemas. Risco de deslizamentos, enchentes, ecoturismo, reflorestamento. Então, isso são exemplos de outra expansão urbana. Áreas adequadas à agricultura, A, B, C, planta familiar, tradicional, alocação de indústrias. São várias questões ambientais nesse rico patrimônio que a gente tem, só dizendo assim. Então, a lei é um deles. É uma dessas questões. Os impactos ambientais, as áreas que têm impactos ambientais, aquelas áreas que apresentam congruência de uso, que apresentam áreas críticas, por exemplo, enchentes com relação à situação urbana, enchentes com relação a... que eu penso assim, os